Bom dia para você que acompanha as redes sociais do A1 Online. Está iniciando o Papo Saúde desta semana. Hoje eu estou aqui com o Dr. Luciano Artifon, dentista, e ele vai bater um papo conosco sobre saúde bucal. É depois da vinheta. O que é mais importante para você? A sua saúde. Cartão Saúde Santa Mônica. Com o pagamento anual, você terá descontos em especialidades médicas, exames, cirurgias, procedimentos médicos. Você também recebe diversos benefícios, como fisioterapia, farmácias, psicologia, estética, óticas e academias. A melhor tecnologia à sua disposição. Cartão Saúde Santa Mônica. Um novo jeito de cuidar de você. O Santa Mônica conta com tecnologia avançada para tratamento de cálculos urinários, fragmentação por laser, técnica minimamente invasiva, precisa e altamente eficaz no tratamento. O serviço de urologia do Santa Mônica é composto por médicos urologistas e enfermeiros altamente treinados e qualificados. Diagnóstico preciso e padrão de excelência no cuidado com o paciente. Santa Mônica, qualificando sua vida. Médicos responsáveis: Dr. Antônio Todeschini, Dr. Derso Nonemacher e Dr. Henrique Nonemacher. Centro de Tratamento de Cálculos Urinários. Santa Mônica, na Rua Itália. Fone 3522-0500. Então, como eu havia falado, hoje o tema é saúde bucal e estamos aqui com o Dr. Luciano Artifon. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Vicente. Obrigado a todos da UOL Online que proporcionaram esse nosso encontro. E é sempre uma satisfação muito grande estar falando para o nosso público de Erechim, trazendo informação, trazendo conhecimento, que é algo muito importante que nós precisamos. E sobre o tema saúde bucal, então, doutor, para nós iniciarmos a nossa conversa, quais são os principais problemas relacionados à saúde bucal de uma forma geral, assim? Hoje ainda, por o Brasil ser ainda um país de terceiro mundo, ainda a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas edêntulas. O que é isso? Pessoas que não têm dentes. Causado por um problema a nível dentário do passado, as próprias técnicas que existiam antigamente para a preservação desses elementos dentários. Então hoje ainda a gente tem uma quantidade muito grande de cáries, perda de dentes. A sorte que hoje, com o advento de tecnologias um pouco mais modernas, a gente consegue salvar muito dos dentes que antigamente seriam extraídos. E doutor, sobre a higiene bucal, como ela deve ser realizada e quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças na região da boca? A higiene bucal, como todo mundo sabe, ela deve ser realizada 3 vezes ao dia. É a nossa que sempre foi prezado. Mas eu sempre digo, a higiene bucal deve ser feita sempre pós alimentação. 1, 2, 3, 5, 10 vezes no dia, indiferente do que for. Por quê? Porque ao momento em que você se alimenta, você acaba trazendo para dentro da boca contaminantes. Vão ficar restos de alimento entre os dentes, o uso do fio dental, o uso de uma escova dental adequada. A escova dental ela tem que ser uma escova macia ou extra macia. São primórdios assim que muitas pessoas dizem, mas não limpa uma escova macia, mas é a macia que limpa. A escova dura não chega onde precisa chegar. Então, o cuidado com a higiene ela é de fundamental importância para evitar desde a cárie, um problema gengival, até a perda do elemento. E é importante destacar essa questão do fio dental também, né? Muitas pessoas acabam não criando o hábito de utilizar o fio dental e achando que apenas a escovação é o suficiente. Qual seria realmente a necessidade da utilização do fio dental? O fio dental ele é um dispositivo no qual ele foi desenvolvido para fazer a limpeza entre a gengiva e o dente, entre meio os dentes. Por que isso? Porque a escova, por mais macia que ela seja, ela não consegue adentrar nessa região. E para nós, o que é importante é remover aquele resto de alimento, mas ao mesmo tempo conseguir retirar a placa bacteriana. Que a placa bacteriana é a causadora de todos os outros problemas. Então, nós removendo ela, a gente consegue eliminar praticamente 100% do causador de problemas de gengivite, cáries e afins. Por isso a necessidade do fio dental.
Além da escovação. Além da escovação. 3 vezes ao dia. E o fio dental ele deve ser utilizado quantas vezes ao dia? Sempre que comer. Sempre que comer. Sempre que comer. Sempre que comer. Então, no mínimo umas 3 vezes também? No mínimo 3 vezes ao dia. E, doutor, quais são os possíveis sinais que o corpo de um ser humano que pode estar com uma infecção dentária apresenta? Bom, começa-se tudo pelas manchas no dente. Manchas brancas, depois elas se tornam manchas escurecidas. Essa é o primeiro precursor da cárie. Pessoas que começam a sentir mau hálito na boca. O mau hálito, na verdade, ele é decorrente tanto no nível bucal como estomacal. Então, nós precisamos analisar isso, por isso que o dentista é importante. O sangramento gengival, né? A gengiva começa a sangrar bastante, é um sinal que tem algo errado na boca, né? E uma das coisas que a gente faz é que quando começa a sangrar a gengiva, a primeira coisa que a gente faz é não encostar na gengiva. É o contrário, tem que ir lá, limpar, remover, mesmo que esteja sangrando. Então, uma das coisas que tem que ser feita é justamente isso. Ir ao dentista, o dentista avalia se há necessidade de fazer alguma outra intervenção é feita ou é passada apenas uma orientação sobre higiene para fazer a remoção desses sintomas. Você comentou sobre o mau hálito, que ele pode surgir também da questão estomacal, né? Entrando um pouco nesse assunto, como uma má alimentação ela pode influenciar o desenvolvimento de doenças na região bucal? Alimentos mais fortes, vamos chamar assim, alimentos mais ácidos, alimentos que têm uma dificuldade grande de digestão a nível estomacal, elas podem causar excesso de gases, né? O famoso arroto. E dentro disso, às vezes a gente não arrota, mas o gás ele acaba subindo para a boca e dando o mau hálito. O mau hálito causado por dente, normalmente são naqueles casos em que a pessoa tem uma gengiva muito inflamada ou tem dentro na boca algum dente que por algum motivo inflamou, infeccionou e a pessoa não foi atrás. Isso causa muito mau hálito. Mas a nível estomacal é isso, dependendo da alimentação que você tem, você vai ter mais ou menos gases que vão te causar mau hálito. E existe alguma relação entre a saúde bucal e outras doenças, como diabetes, por exemplo? Sim, com certeza. A falta de dente vai fazer com que você acabe mastigando errado. Vai para o estômago não vai conseguir fazer a digestão e, consecutivamente, uma série de outros fatores. A gente tem uma bactéria na boca que ela se aloja, dependendo de alguns princípios que a pessoa tem, no coração, né, que a gente chama de endocardite bacteriana. Então, são problemas que às vezes as pessoas não dão muita ênfase, uma por falta de informação, que hoje, graças a Deus, a gente consegue fazer um programa que nem esse, trazendo mais informações, mas muito antigamente a boca era algo que é só uma boca. Hoje a gente já sabe que tudo começa pela boca, desde de uma boa saúde até uma má saúde. A própria questão da escovação de dentes, né? Até algumas décadas atrás era algo que era muitas pessoas não realizavam o mínimo de higiene bucal, né? Sim, com certeza absoluta, com certeza absoluta. E, doutor, muito se fala sobre os malefícios do álcool e do tabagismo para a saúde em geral. Com relação à saúde bucal, isso tem alguma influência também? Sim, um dos maiores causadores de câncer bucal hoje é o álcool e o tabagismo. Isso a nível bucal como a nível corpóreo também. Então, o que acontece com isso? O álcool e o fumo, ele acaba mudando a morfologia da boca e isso o organismo tenta de alguma forma se proteger, fazendo com que às vezes essa proteção se transforme em algo letal, algo que não é benéfico para a boca, ocasionando feridas, ocasionando perda de dentes, ocasionando mudança de paladar, uma série de fatores decorrentes do álcool e do fumo. Então, realmente, tem também essa ligação, muito se fala de outros problemas, né, relacionado ao tabaco, relacionado ao álcool, mas tem essa influência também à saúde bucal e muitas vezes as pessoas não prestam atenção nisso, né? Sim, com certeza absoluta. E, doutor, com relação à limpeza, né? Muitas pastas de dente hoje elas contêm flúor para auxiliar nessa limpeza e na prevenção de cáries. Qual a importância da utilização do flúor? O flúor ele é um regulador de pH, vamos chamar assim. Ele faz com que toda vez que a gente se alimente, a gente baixa o pH da nossa boca e é onde as bactérias adoram. E elas vêm
para justamente fazer isso, para atacar o dente. O flúor ele faz isso, ele faz uma regulagem desse pH, ele leva para o pH normal do nosso corpo, que é 7,4 mais ou menos, fazendo com que neutralize essa ação da bactéria. Mas a higienização, a escovação, ela indifere muito da pasta de dente. Ela é sim muito mecânica. A escovação ela é 100% mecânica. O que quer dizer isso? Tem que ter o contato da escova com o dente. Da escova adentrando entre o dente e a gengiva. Tudo isso tem que estar 100% bem feito para fazer a quebra dessas moléculas que tem ali de sujeira, fazendo com que nós conseguimos uma limpeza adequada com o uso posterior do enxaguante bucal para ajudar vamos chamar assim, no refinamento da higienização. Mas o principal mesmo então é a escovação? Sim, o principal 100% é a escovação. E com relação aos cuidados com a higiene bucal de uma forma geral, existem diferenças entre os cuidados para crianças, para adolescentes, adultos ou idosos? Tem cuidados diferentes para diferentes faixas etárias? Sim, a gente sempre orienta que todas as crianças, desde o nascimento até nossos jovens adultos da terceira idade, têm que fazer a limpeza bucal. Crianças, quando não tem dente, é usado normalmente uns dedais ou a própria fralda na hora do banho da criança. E depois, conforme vai nascendo os dentes, vai se colocando a escova, né? Até a gente fala que mais ou menos em torno de 6 anos de idade não deve se usar pasta com flúor, né? Que é o período onde está sendo gerados dentes, alguns dentes permanentes já, então a criança acaba engolindo o flúor, na verdade, mas as pastas sem flúor são por isso, né? Para evitar que as crianças engulam o flúor, tenham uma contaminação do flúor, porque o flúor ele é contaminante, né? Então ele é bom, mas ele acaba sendo contaminante. E dos 6 anos para cima é fio dental, é pasta de dente, é escovação normal, como se fosse um adulto já. Né? E aí a gente vai lá para a parte dos mais idosos, assim, que são normalmente pessoas que têm perda de dente, tem pessoas que já não têm mais dente, alguns usam próteses, chapas, protocolos, implantes, que cada um tem uma forma diferenciada de fazer a higienização. Então, dentro desse montante todo, que cada um que vai ao seu dentista seja orientado da melhor forma possível. Você comentou sobre as crianças, né, que até certa idade, então até os 6 anos? Mais ou menos até os 6 anos. Não é ideal a utilização de flúor durante a limpeza e a escovação, né? Existem então cremes dentais específicos para essa faixa etária que não tem a condição do flúor? Sim, existem pastas específicas para recém-nascidos e essa idade, que são tudo pastas sem flúores. Doutor, como a falta dessa atenção à saúde bucal, agora se tratando de um contexto geral, né, da vida dessa pessoa, da qualidade de vida que ela tem, como descuidos relacionados à saúde dental e o impacto disso na vida dessa pessoa pode gerar problemas com a autoestima e a qualidade de vida de uma forma geral? Hoje nós vivemos numa sociedade onde a estética é de fundamental importância. Fundamental importância em tudo, desde estética facial, quanto a estética corporal, e a estética dentária não é diferente. Então hoje muitas pessoas eles acabam perdendo oportunidades, acabam tendo vergonhas de ir em determinados locais, determinados empregos, conversa entre amigos, decorrente dessa ou perda de um dente, ou falta de um dente, ou dente talvez mais escurecido, amarelado. Então hoje a relação com a autoestima de um paciente que ele não tem dente e é colocado dente nele, muda drasticamente, assim, sabe? É visível a mudança deles, os relatos, como ele fica após a colocação, vamos chamar assim, de uma pessoa que não tem dente, ou tem de uma forma esteticamente que hoje não seria aceitável, para alguém que faz um procedimento hoje de estética dentária.
E se tratando então dessa recolocação de dentes, né, desse implante dentário, quais são os principais benefícios que os pacientes relatam e também quais situações que ele realmente é recomendado ou situações que tem alguma outra recomendação que não seja essa? Queria que você comentasse um pouco mais sobre o implante dentário em si. Então vamos lá. O implante dentário nada mais é que uma estrutura de titânio. Hoje nós já temos outros materiais que foram desenvolvidos, mas o mais conhecido é de titânio, no qual ele é colocado no osso. Vai me perguntar, Luciano, isso dói? Não, não dói. Não dói. É um procedimento que tem suas limitações, tem seus lados positivos, tem seus lados negativos, mas hoje dentro da odontologia, tirando lente de contato, tirando as próteses fixas, é um dos procedimentos mais usados. Por quê? Porque ele devolve para nós não somente a estética, mas ele devolve principalmente a função, que hoje o mais importante de tudo e o que mais nos relatam no nosso consultório é a dificuldade da alimentação, porque normalmente pessoas que vêm atrás de implante são aquelas pessoas que foram mutiladas lá no passado. O que é mutilado? Na verdade é o que tinha. Então, às vezes, pessoas que moravam muito no interior ou iam em determinados dentistas da época, no qual se removia-se todos os dentes. Então, hoje usam chapas, usam dentaduras, no qual a gente consegue fazer a recolocação total dos dentes com o uso de 4, 5, 6 implantes, que é os chamados protocolos, devolvendo para eles, além da parte estética, a parte funcional, que do meu ponto de vista é a mais importante de todas. A pessoa consegue voltar a comer, a pessoa consegue voltar a socializar, a pessoa consegue voltar a sorrir e ter uma qualidade de vida invejável. E sobre o implante dentário, quais seriam as precauções que o paciente ou o profissional que está realizando deve tomar antes, durante e também depois do procedimento? Tudo depende de profissional, né? Profissional para profissional. Nós hoje fazemos parte de uma seleta equipe, no qual nós utilizamos uma técnica chamada transplante celular odontológico. O que é isso? Se chama TCO, transplante celular odontológico, no qual o paciente, quando ele não tem osso para fazer um implante, nós conseguimos fazer a regeneração desse osso, criar osso, através do uso de células-tronco para fazer a enxertia. Então, é o que eu sempre digo assim, cada dentista, cada profissional tem seu conhecimento, sabe até onde vai, sabe o que pode fazer e consegue de uma forma fazer com que traga para o paciente a melhor condição possível. Isso é o quê? Uso de enxertos, não uso de enxertos, pré-cirurgia, se faz alguma melhora do estado do paciente com reposições vitamínicas, se não, se simplesmente vai e faz alguns exames de sangue, outros não. Então essas são as precauções prévias. Durante o procedimento, basicamente, é todas aquelas preocupações a nível nossa dentista, né? E pós a cirurgia, são cuidados básicos de um procedimento normal, de uma extração de dente, mas que pós instalação de todos os implantes é exatamente igual como se tivesse dente. Tem que ser escovado, tem que ser passado fio, tem que ser, às vezes a gente dá umas escovinhas que passam entre meio os implantes. Então é exatamente igual, vamos dizer assim, é a cópia fiel de um dente. Então temos que cuidar dele como se fosse um dente, porque os mesmos problemas que dão num dente podem dar no implante também. Mesmo desde cárie, todos os problemas? Cárie não, porque cárie é outra coisa. Uhum. Mas os problemas de suporte do dente, como periodontite, como gengivite, todas essas coisas acontecem também dentro do implante. A gente chama de, em vez de ser periodontite, é implantodontite. Entendeu? Mas pode se dar tártaro, pode acumular a sujeira, pode acumular alimento, pode tudo como se fosse dente. Por isso que os cuidados do paciente pós-operatório é exatamente igual a um dente. Então, uma série de precauções e depois devolve essa funcionalidade, como você comentou, exatamente, para esse paciente. E sobre as próteses dentárias, doutor, quais situações
quantas próteses dentárias estão disponíveis, né? Eu queria comentar se algumas delas e em quais situações elas são indicadas. Hoje as nossas próteses de hoje basicamente são as mesmas próteses que sempre teve, né? Hoje vamos começar para o mais básico, que seria uma chapa, né? Que a gente chama de prótese total, daquelas pessoas que não têm dente nenhum. Temos aquelas PPRs, que são algumas que têm grampos, no qual a pessoa não quer fazer implante e às vezes não tem condições econômicas de fazer um implante, coloca aquela para colocar dente nas regiões faltantes. Junto com essas próteses totais, hoje a gente tem os protocolos, né? Que são aquelas próteses totais seguradas por implantes, no qual o paciente não vai ter céu da boca, aquele paciente que não tem osso em determinadas regiões e não quer fazer enxerto e quer fazer um protocolo. Então essas são a prótese a nível de próteses totais. E aí, mais questões estéticas, nós temos as lentes de contato, hoje que estão na moda, né? Lente de contato, no qual nós conseguimos mudar completamente o sorriso do paciente sem praticamente, às vezes, fazer desgaste nos dentes, né? Isso é um dos maiores mitos que nós estamos tendo hoje no mundo odontológico dos pacientes, é a questão deles acharem que para fazer próteses de lente de contato precisa desgastar um monte o dente. Eu hoje lá consigo fazer prótese sem desgaste nenhum, mínimo desgaste ou às vezes precisa de mais desgaste, depende muito do dente, né? Se é um dente muito amarelo, nós precisamos às vezes desgastar um pouquinho mais, mas nada comparado do que era feito antigamente. Às vezes você entra no YouTube, algum vídeo aí, vê um desgaste onde praticamente perdeu-se todo o dente. Hoje não se faz mais isso, hoje é só um simples desgaste. E sobre as lentes de contato, para quais pacientes elas são indicadas, né, colocar as lentes de contato e em quais momentos alguma outra alternativa deveria ser viável? A lente de contato é indicada para qualquer pessoa. Você tendo o dente, é indicado para qualquer pessoa. Eu já fiz lente de contato em dente de leite para criança que não queria ficar desdentada. Então, bateu, quebrou o dentinho, ia demorar muito tempo para voltar a outra dentição permanente. E foi feito em dente de criança, leite de leite. Uhum. O único ponto que precisa ter é dente. Entendeu? A gente precisa fazer lente de contato em cima de dente, porque senão ela já começa a ser uma lente, uma prótese fixa sobre o implante. Vamos dizer assim, é tudo a mesma coisa, a mesma nomenclatura, porém em estágios diferentes de dente. E muito se fala hoje das lentes de contato, que elas renovam o sorriso do paciente em si, que elas deixam o sorriso mais bonito, mais branco também. Se a pessoa tem essa necessidade, procura para ter um sorriso mais bonito, em quais momentos ela poderia utilizar o clareamento dental, por exemplo, ou alinhar o clareamento dental com a lente de contato? Como é esse processo? São duas coisas bem distintas. O clareamento dental, ele é algo que ele não nos proporciona, às vezes, o quanto claro a pessoa quer. Entendeu? Então, o que acontece? Às vezes o paciente vem lá com o intuito de ter um dente branco, mas o dente dele não tem, como vou dizer assim, pigmento para chegar no branco. Ele é limitado dentro de uma escala que nós temos de cor lá. Não vai chegar no branco. Aí o que nós fizemos? A gente faz o clareamento para diminuir esse tom do dente e posterior a isso nós fizemos as lentes de contato. As lentes de contato, elas vieram para quê? Para fazer uma harmonização no sorriso de tal forma em que se desgasta pouco o dente. Tem casos que praticamente é 0.2, 0.3, são desgastes muito finos. A gente pega assim contra a luz a lente e olha, a gente consegue enxergar a luz passando de tão fininha que ela é. Mas nós conseguimos devolver uma forma, uma cor, uma posição de um dente muito melhor do que fazer o clareamento. Então são duas coisas bem distintas. O clareamento, ele ajuda, né? Ele vai clarear sim o dente, não tenha dúvida. Porém, pode ser que às vezes não chega no padrão de clareamento que a pessoa espera. Então, a lente de contato seria uma alternativa para... A lente de contato a gente faz qualquer cor. De bem branco,
até as outras variações de cores. E agora falando um pouco sobre o ronco, doutor. Existe alguma relação entre a saúde bucal e o ato de roncar? Sim. O ronco, ele é algo que incomoda muita gente, né? Principalmente casais. Essa é a maior queixa lá no consultório. Por favor, doutor, salva o meu casamento. Isso é uma das coisas mais importantes. E salientando aqui, o que eu vejo é o seguinte: a odontologia trata o ronco, a medicina diagnostica o ronco. Então, quem passa para nós fazermos o tratamento de ronco, normalmente são os médicos pós o uso de alguns exames que eles fazem a nível, as pessoas vão lá, dormem, porque existem duas formas, existe o ronco e existe a apneia. Então são dois procedimentos, são duas doenças bem separadas uma da outra. A apneia é voltada para o médico e o ronco é voltado para nós. Então hoje o ronco é o quê? O ronco nada mais é que vamos fazer assim, entre aspas, né, um entupimento das vias aéreas, no qual o paciente dorme, relaxa toda a musculatura facial e existe uma compressão do nosso canalzinho aqui, onde passa na garganta, onde passa o ar. Dentro disso, o que vai fazer? O organismo precisa respirar. Ele vai fazer o quê? Não respira mais pelo nariz, vai para a boca. Só que como toda essa região aqui de baixo está, vamos dizer assim, relaxada, no momento em que o ar passa sob pressão, que você vai acabar puxando com mais força, você acaba fazendo a trepidação de toda essa musculatura, inclusive das cordas vocais, fazendo com que exala o som clássico do ronco. Algumas pessoas roncam mais alto, outros roncam mais baixos, isso é indiferente da qualidade do sono ou não. Mas o ronco, ele faz o quê? O ronco, dentro disso tudo, ele faz com que você tenha uma noite de sono ruim, você não oxigene direito o processo de descanso, por causa que o nosso respirar é via nasal, não é via oral, via bucal. Consecutivamente, no outro dia, você vai acordar cansado, pensando que não dormiu, que queria dormir um pouco mais, e sem contar que atrapalha o sono da pessoa do lado. E aí, dentro desse montante todo, existem os aparelhos destinados ao ronco, que é dentista que faz. A gente faz esses aparelhos, que são aparelhos intrabucais, que você bota na hora de dormir, fazendo com que, dentro desse descansar da musculatura, esse aparelho possibilita que o nosso queixo, a mandíbula, que a gente chama, não comprima essa região da passada de ar, fazendo com que a pessoa consiga respirar melhor e, consecutivamente, não roncar. Ela até pode respirar pela boca, mas não vai roncar. Então está muito relacionado ao trabalho do dentista a esses aparelhos que facilitam a não emitir o som do ronco em si, né? Isso, quem faz o uso quem faz o tratamento para ronco é dentista. Faz o tratamento. Faz o uso do aparelho, intraoral, tudo, aquelas... Mas que trata realmente a questão dos efeitos do problema do ronco, né? Isso. A parte mais que pode tratar a causa e fazer com que a pessoa não ronque sem o aparelho, então seria a medicina. Na verdade, os médicos eles vão fazer a parte da apneia, no qual vão usar aparelhos CPAPs, que são outros dispositivos que faz até às vezes uso de alguma medicação junto para poder ajudar nesse sono, mas a evitar o ronco nós dentistas com esse dispositivo que nós temos, que é o aparelho intraoral. Certo. E doutor, sobre pesquisas e inovações na área dentária como um todo, o que você poderia destacar assim que está surgindo de inovações que as pessoas poderão ter acesso, estão tendo acesso a partir de agora e poderão no futuro breve ter acesso a novas formas de cuidar da sua saúde bucal? Hoje em dia, muitas pesquisas estão voltadas, né? Então a gente precisa ver qual área a gente pode ir buscar. Vamos pegar, por exemplo, os implantes. Hoje já existem pesquisas a nível de uso de célula-tronco para fazer a criação de osso para poder individualizar dente com implante. Isso é uma coisa que a gente faz no nosso consultório.
Temos um idealizador nosso aqui, que é o Dr. Paulo Pasquale, que é na nossa região, na nossa cidade aqui também, no qual desenvolveu uma técnica voltada justamente para isso, que isso é uma das coisas que no futuro, não muito distante, no futuro muito próximo, já é realidade. Está sendo divulgado isso para nossos pacientes, para tudo. Hoje é uma coisa que os pacientes buscam muito, a remoção, às vezes, num protocolo para botar dente individual. E cada vez mais vão se desenvolvendo os materiais com melhor qualidade, adesivos, cimentos, possibilitando fazer dentes muito mais finos, com muito menos desgastes. Hoje temos uma técnica também no uso da resina de restauração mesmo, no qual a gente faz lentes com essas resinas que antigamente não eram... Era possível fazer, mas a resistência da resina era muito fraca. Hoje conseguimos fazer isso, então cada dia mais os materiais, as técnicas, o próprio conhecimento do dentista está sendo cada vez maior, fazendo com que a gente sim consiga fazer um procedimento de ótima qualidade, com materiais de qualidade e tendo longevidade nos tratamentos. E para finalizar a nossa conversa, doutor, eu queria que você comentasse, a gente falou ali sobre vários cuidados que as pessoas têm que ter durante o processo de cuidar da sua higiene bucal, né? A escovação, o uso de fio dental, todos esses processos. Como, apesar disso, qual a importância das pessoas realizarem uma consulta regular ao dentista e de quanto em quanto tempo isso deve ser feito para averiguar possíveis problemas de saúde bucal? Eu sempre brinco com meus pacientes que a boca deles é que nem carro. Se você não vai regularmente trocar um óleo, se você não vai regularmente fazer uma revisão, chega um ponto que vai quebrar. E é o que acontece com nossos dentes também. Você tem que ir no dentista regularmente a cada 6 meses, porque às vezes você acha, mas eu estou escovando bem, mas tu tem uma gengiva inflamada que pode acarretar problema naquele dente ou em todos os dentes que você tem. Então esse é um exemplo. Então a visita ao dentista regular, ela é preventiva. A preventiva sempre vai te trazer mais benefícios, tanto benefícios de durabilidade de dente quanto benefícios financeiros. Porque às vezes você tem apenas uma pequena cárie, que se você não vai cuidar, evolui para um tratamento de canal, evolui para uma prótese, evolui para um implante, uma coisa que podia ter sido resolvido lá atrás, rápido, simples, sem muita morbidade. Então a visita ao dentista ela é de fundamental importância. Cada 6 meses ir fazer uma limpeza, por mais que pareça que às vezes a limpeza é algo que nos dias de hoje, mas a gente escova os dentes todos os dias, sim, precisa. O acúmulo de tártaro, tem regiões onde a escova não alcança, a gente consegue fazer uma preventiva, então a visita ao dentista é de fundamental importância. É muito importante as pessoas ficarem atentas, né, realizarem os cuidados com a higiene bucal e sempre procurarem preventivamente um profissional para realizar então essa revisão daquilo que elas muitas vezes podem não perceber, né? Esse foi o nosso Papo Saúde desta semana e a gente agradece muito a todos vocês que nos acompanharam. Com certeza as explanações do Dr. Luciano irão ajudar muito todos que nos acompanharam e pretendem cuidar mais da sua saúde bucal, com certeza vão aproveitar muito bem essas informações. Qualquer comentário, qualquer dúvida, peço que vocês deixem nos comentários, a gente vai buscar responder vocês e também sugestões para próximos programas relacionados a todas as áreas de saúde, vocês podem deixar que a gente vai estar lendo e vai estar buscando atender as solicitações de vocês. Muito obrigado, Dr. Luciano, pela sua participação. Eu agradeço, Vicente, mais uma vez, agradecer ao pessoal do A1 Online e sempre que precisar estamos aí, é um prazer enorme trazer conhecimento para a população e esse canal do A1 Online é de fundamental importância, nossos amigos, parceiros e companheiros aí, é muito bom estar aqui trazendo informação e todo o sucesso do mundo para ti com esse seu novo programa. Muito obrigado, doutor, e muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Até a próxima.